Boa noite, paz. Como é que você está? Está tudo bem? Tenho certeza que vai tudo bem porque Deus tem te guardado. Nós estamos com uma série fantástica, estamos falando sobre o jejum. E eu confesso para você que isso tem mexido muito comigo. Tem mexido muito comigo. Tem trago para mim revelações extraordinárias sobre o poder do jejum na vida das pessoas. Um dos vídeos que nós fizemos foi mostrando como fazer jejum. Eu vou fazer uma rápida explanação. O jejum é uma abstenção de alimentos. Mas jejum não é abster-se de alimento. Jejum é uma intenção do coração de se aproximar a Deus. É uma intenção do coração de se preparar, de mortificar a carne e se aproximar com Deus. E claro que uma das formas dessa aproximação acontecer é evitar alimento. Você pode jejuar, por exemplo, jejum total, você não come e não bebe água. Ou um jejum parcial, você bebe água e não come por um período, 5 horas, 10 horas, 20 horas, 24 horas ou mais, conforme a capacidade de cada um. Jejum parcial, também chamado de jejum de Daniel. Você deixa de comer comidas que te agradam. Tem pessoas que fazem jejum da carne, outras de massas, mas você deixa de comer comidas que você gosta muito para se aproximar de Deus. Todo jejum tem que ter oração. Não existe jejum sem oração e sem leitura da Bíblia. Jejum é o momento que você afasta de você as atenções, as preocupações, o entretenimento. Todo jejum requer que daquele que jejua uma atitude de separação. Amém? Essa é, de uma maneira muito rápida, o que é um jejum. Só que quando você vai jejuar, você tem que apresentar também para Deus alguns objetivos, o que você quer. Todo jejum prepara o seu coração, te afina com Deus, você fica mais sensível, você ouve mais Deus, mas você tem que apresentar também para Deus o seu propósito. Por exemplo, Josafá, ele fez um jejum, e você tem que assistir esse vídeo e ver o que aconteceu. Jesus, ele foi conduzido, a Bíblia diz em Mateus 4, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. E lá no deserto, Jesus, jejuou por 40 dias. E no final dos 40 dias ele teve fome e foi tentado. Jesus venceu o diabo porque ele estava jejuando. Jesus, ele estava buscando a presença de Deus. O jejum te dá força para vencer o tentador. Hoje, eu quero trabalhar com você uma outra forma de jejum, em um outro foco na sua vida. Talvez você não está sendo tentado, mas está questionando sobre dons. Você quer ter visões, você quer ser usado por Deus, você quer que o céu se abra, você quer viver o sobrenatural. E é justamente este jejum que nós vamos falar hoje. É sobre isso, o jejum que abre visões, o jejum que te faz profetizar, ter revelações. Vai ficar comigo? Vai ser bênção. Antes de nós continuarmos, quero te convidar para você se inscrever. Está vendo aqui inscrever-se? Clique aí e vem fazer parte do meu grupo de oração, da minha família e da minha comunidade. Aproveitando, já dá um gostei, dá um joinha aí para nós, porque vai fazer com que esse vídeo alcance muitas pessoas e, claro, muitas pessoas serão também abençoadas. Você concorda comigo? Você tem desejo de ser usado por Deus? Você tem desejo de ter visões e revelações? Você quer isso na sua vida? Então você vai escrever aqui agora: Senhor, me dá visões. Senhor, eu quero ser profeta. Senhor, me dá revelações. Escreve assim: Senhor, me dá dons de cura, dons de maravilhas, dons de milagres. Me dá unção. Senhor, eu quero mais unção. Escreve aí. Fala: Senhor, eu quero unção. Você vai ver o que vai acontecer. Eu quero contar para você uma história de um homem especial. O nome dele, Cornélio, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número, vamos colocar aqui, 31, só para a gente acelerar. E vai ser isso mesmo? Pronto, é isso. E eis que diante de mim
se apresentou um varão com vestes resplandecentes. Vamos ler o 30. 29, tá bom? Vamos ler o 29. Atos, capítulo 10, versículo de número 29. Diz assim: pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão, com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. E este está em casa de Simão, o coxidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. Vamos deixar só aqui. A história de Cornélio, um homem extremamente influente, um oficial de Roma, Cornélio, um homem que gostava de dar esmolas, que orava, mas nesse momento que ele tem a revelação, que ele tem a visão do anjo, ele estava jejuando. Olha o poder do jejum. O jejum, ele te coloca numa posição diferente. O jejum, ele te faz ouvir a voz de Deus. O jejum, ele te coloca numa situação, numa posição que você começa a ver anjos. Você tem visões, revelações. O jejum, ele abre o mundo espiritual. Esse homem chamado Cornélio, ele estava jejuando quando apareceu o anjo. E o anjo falou com ele. O anjo trouxe uma direção para Cornélio e falou: envia um homem, vai na casa de Pedro e Pedro falará com você. Só para a gente compreender um pouquinho, é interessante. O anjo fala com Cornélio, dá uma instrução para Cornélio, diz: Cornélio, pega um soldado seu, envia esse soldado na casa de Simão, o coxidor, lá Pedro está, e Pedro vai te falar. Olha na nossa mente a confusão. O anjo fala com Cornélio, para Cornélio chamar o soldado, para ir na casa de Pedro, buscar Pedro, Pedro vir na casa de Cornélio, para Pedro falar com Cornélio. Era Pedro que tinha que falar com Cornélio. Você quer ter visões e revelações, você quer ser usado por Deus, você está no caminho certo. É orar e jejuar. Faça igual Cornélio, jejue, paga o preço. Porque o evangelho, ele só pode ser pregado por pessoas. Esse anjo não pregou o evangelho. Ele só diz: vá, envia um soldado seu, vá na casa de Pedro e traz Pedro para falar para você. Porque Cornélio não conhecia Jesus e nem o poder do Espírito Santo. Estamos em Atos capítulo 10. O Pentecoste veio em Atos capítulo 2. Os discípulos estavam pregando o evangelho estava crescendo. O evangelho estava indo com toda a força. E Cornélio, ele servia a Deus e jejuava, mas ele não conhecia Jesus. Ele não era batizado, nem nas águas, nem no Espírito. E Deus queria que Cornélio se convertesse ao cristianismo, se convertesse a Cristo, fosse cheio do poder de Deus. Por isso que Deus enviou um anjo. Quando? Quando Cornélio estava jejuando. Ele estava jejuando e o anjo vem e diz: olha, eu vim para trazer uma resposta. Anjos não podem pregar o evangelho. Quem prega o evangelho é o homem. O homem fala de Deus para o homem. O homem ensina os caminhos ao homem. Eu estou aqui agora com você, com muita simplicidade, mas consciente da minha responsabilidade, estou pregando o evangelho para você. E eu te digo, sou eu que prego para você. Os anjos não podem. Ou você ouve a minha voz, ou não tem como você se converter. Porque nós nos convertemos quando nós ouvimos o evangelho. O evangelho tem que ser pregado, falado. Claro que alguém pode simplesmente ler a Bíblia e a palavra convencer a pessoa. Claro que pode, mas para aquela pessoa ler a Bíblia
e a palavra convencê-la, alguém entregou a Bíblia para ele, alguém fez a Bíblia. Então houve uma ação humana. O que eu quero te dizer é que tem que haver a ação humana para que as pessoas possam se converter. E você que já é converso, você que já conhece a Jesus, você está fazendo a coisa certa. Tem que orar. E agora, para você ter visões, jejum. A visão de Cornélio foi aberta quando ele jejuou. O jejum, ele descortina, ele te coloca em um lugar sensível. É interessante que quando os soldados de Cornélio vão até Pedro e falam, olha, Cornélio está te chamando, Pedro também estava jejuando. E quando Pedro estava jejuando, ele para por volta de 3 horas da tarde, foi fazer uma comida, foi fazer o almoço, ele tem uma visão. Olha isso. Cornélio estava jejuando, teve visão. Pedro estava jejuando, ele vê um lençol, aquela história dos lençóis, dos animais impuros, e mata Pedro, não mata, come Pedro, Pedro não come, e isso é impuro, e Deus disse, como que você chama de impuro aquilo que é puro, foi eu que fiz. Pedro não entendeu nada, absolutamente nada. Quando alguém bate na porta, o Espírito Santo vai lá e atende, que é com você. Pedro desceu, atendeu. Quando atendeu, olha, Cornélio me mandou vir aqui, ele quer que você vá lá. Aí Pedro tem a visão, porque Cornélio não era judeu. Para Pedro, para ser salvo, tinha que ser judeu. E Deus estava falando, ó, Cornélio precisa ouvir falar de Jesus, ele vai ser salvo. Os animais, a visão que ele teve, que Pedro teve, era justamente pregar o evangelho para aquela pessoa que ainda não conhecia Jesus e não era judeu. Mas voltando para revelações e jejum. O jejum, literalmente, ele abre a sua mente, ele crucifica o seu corpo, ele sacrifica o seu corpo, o seu espírito fortalece e Deus começa a te dar dons. Dons de profecia, dons de visão, dons de língua, dons de cura, dons de pregar. Você começa a ser transformado quando você jejuma. Amém? Toma posse? Então fala assim, eu tomo posse. Qual é o dom que você quer? Qual o dom? Escreve. Fala, Senhor, eu quero dom de cura. Eu quero dom de revelação. Eu quero ser usado por Deus. Você vai escrever aqui agora. Eu quero ser usado por Deus. E lembre, use essa arma, jejum. Quer crescer espiritualmente? Quer ter dons? Quer ser usado por Deus? Jejum. Parcial, completo, faça jejum e ore. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Vamos orar por você? Eu quero orar por você e por sua vida. Eu quero que você seja cheio do poder de Deus. Talvez você não saiba, mas o período dos dons não passaram. O período dos dons não passou. Nós estamos ainda no período da graça e os dons estão à nossa disposição. Se você orar, buscar em Deus, Deus também vai te encher de poder e de autoridade. Vamos falar com Jesus aqui agora. Deixa eu orar para você. Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, eu quero consagrar, eu quero apresentar cada vida e cada pessoa. Senhor, eu te peço que eles sejam agora conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Deus, eu te peço que eles recebam de Ti dons espirituais, dons de cura, Deus, dons de revelação, de visão, dom do amor, dom do governo, dom da fé. Senhor, usa cada pessoa aqui agora. Usa, Deus, e levanta ministros. Levanta, Senhor, apóstolos, profetas, evangelistas, doutores e pastores. Deus, levanta homens e mulheres, Senhor, com o dom do ensino, o dom da palavra, o dom do amor. Senhor, levanta, Deus, nesses últimos dias. Levanta. Eu te peço que a igreja seja uma igreja ativa, uma igreja onde tenha dons em abundância. Deus, eu profetizo, Deus, céus abertos. Deus, eu consagro, Deus, cada pessoa aqui agora a Ti. Eu te peço, guarda-os de tudo e de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai ter uma noite tranquila, uma noite abençoada, uma noite cheia de paz, uma noite cheia da presença de Deus. Eu profetizo anjos te guardando, guardando a sua casa, guardando a sua família, guardando os seus filhos, guardando o seu patrimônio. Eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida e declaro que o mal não vai te atingir.
tudo aquilo que deu errado durante o dia, agora cai por terra. Amanhã você vai ter boas notícias. Amém? Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira especial. Eu te amo muito, você é muito importante para mim. Eu estou orando por você. Literalmente, eu vou terminar aqui agora. Vou dobrar os meus joelhos e vou orar por você e pela sua vida. Você é importante para mim. Amém? Amanhã, 6h23 e às 18 horas, estamos à noite, nesse encontro, estamos falando sobre jejum. Cada encontro, um é melhor que o outro e eu estou te esperando. Um abraço, fica com Deus, paz.